Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Eu vou apresentar para vocês um pedacinho do nosso espetáculo, que tem como título Matemática, onde o conto vira conta. Olá, eu sou Bárbara. Eu sou Ana Cecília. Eu sou Semar Bruno. E hoje nós vamos apresentar para vocês brevemente o projeto Matemática, onde o conto vira conta. Este projeto tem como objetivo construir um espetáculo virtual com o Teatro de Mamulengos para abordagem dos saberes africanos e afrodiaspóricos na perspectiva de uma educação matemática antirracista. Dentre desses objetivos também criar e desenvolver uma literatura por meio de um texto teatral para abordagens de saberes matemáticos africanos e afrodiaspóricos, teatralizar a referida literatura por meio da construção de um espetáculo virtual com o Teatro de Mamulengos, realizar a apresentação da montagem por meio de uma transmissão online e uma plataforma de transmissão ao vivo. Esse projeto inicialmente foi pensado para ser presencial, mas devido à pandemia ele foi realizado todo de forma online. E aí, sobre as relações étnico-raciais e a pluralidade da matemática no cenário educacional brasileiro, a gente traz isso também como a necessidade, né, do porquê a gente fala sobre isso. Então, porque é algo que é pouco discutido, né, as relações étnico-raciais, e principalmente quando envolve a matemática. Então, a gente meio que traz esse conhecimento à tona, né? A gente fala sobre ele. E também pensando que a própria matemática, né, a própria construção da matemática se deu por diversos povos, então que a gente traga também para as nossas discussões os conhecimentos africanos e como outros também. Então, como o Semar falou, é importante que a gente discuta os saberes e os legados africanos dentro da sala de aula, para que o aluno ele compreenda a formação do processo matemático, toda a contribuição que teve da África para a nossa matemática atual. Então é importante também a gente trabalhar essa educação antirracista, que é pouco trabalhada em sala de aula, para a gente também trazer esse impacto social, não só para os professores, mas também para os alunos, e também trabalhar a cultura, a etnia e a ancestralidade, que a gente aborda alguns personagens que são característicos da cultura brasileira, pernambucana e africana, como por exemplo os ancestrais que são trabalhados dentro do espetáculo, e também a gente trabalhar com personagens como Mateus, Bastião, Catirina e alguns dialetos populares da regionalidade. E também a implementação da própria lei, né, a 10.639, que diz que a gente tem que discutir sobre as relações étnico-raciais na nossa educação. Então, que a gente faça isso também a partir do Teatro do Mamulengo ou outras possibilidades. E a partir disso a gente tem esse saber cultural dentro do nosso saber acadêmico. A gente, como professor, futuros professores de matemática, é importante que a gente saiba que a matemática não é só aquele aprender mecânico do conteúdo que está proposto no livro e o conteúdo que a gente vai passar para o aluno. Então a gente pode explorar outros meios, aquele conteúdo que não é trabalhado dentro do livro, a gente trazer para a sala de aula, ou seja, o conhecimento cultural, o conhecimento ancestral, que a gente é importante trabalhar na faculdade para a gente poder trazer para a sala de aula dos nossos alunos. E não entender também esse saber acadêmico como algo superior, né? E que a gente precisa dos dois, né? A gente precisa desse saber cultural como também do acadêmico. E que o acadêmico às vezes se baseia do próprio saber cultural. E aí ele vai meio que ter um olhar diferente para aquele saber cultural. E aí, sobre os processos metodológicos, aqui seria o que a gente construiu, né, no decorrer da construção desse espetáculo. A gente teve vários encontros com algumas pessoas que fizeram com que a gente entendesse mais algumas partes, tanto do teatro, tanto quanto da literatura do Teatro de Mamulengo, quanto do próprio Mamulengo, quanto dos saberes pernambucanos e também afrodiaspóricos. E aí, essa junção de tudo isso que a gente foi fazendo ao longo da nossa construção de espetáculo, que isso fez com que a gente chegasse até a apresentar o nosso espetáculo, né? Não foi um caminho rápido, a gente teve um processo. E aí envolve a construção do espírito artístico, né? O espírito artístico na gente, para que a gente entenda, né? Tudo isso que a gente está discutindo como arte.
e que também é esse espírito também que até carrega o mamulengo, que como algumas pessoas falam, que essa alma que se tem no próprio mamulengo, então esse espírito também. E aí a dramaturgia, né, que seria a gente entender o texto literário para o teatro, e aí o teatro de mamulengo, e como também a construção dos próprios personagens, né, que a gente teve a construção por alguns mamulengueiros, e a gente também teve meio que uma oficina, né, ensinando a como manusear o mamulengo, como seria melhor para a gente posicionar o nosso corpo, e dentre outras coisas. Então, como resultados e considerações finais, nós temos o espetáculo como produto impulsionador de discussões étnico-raciais nas escolas e universidades, uma vez que esse tema é pouco discutido e debatido em trabalhos acadêmicos e também dentro da escola, no âmbito escolar. Traz uma reflexão da realidade da sociedade por parte dos sujeitos e ele proporciona uma transformação social a partir do momento que os estudantes se veem através dos personagens, se sentem inclusos e também reavivar a cultura do mamulengo que vem se perdendo ao longo dos anos. E é por isso que hoje temos essas duas baobás aqui no terreiro do engenho, para amor da gente se lembrar que temos raízes, que temos fundamento. E essa história saiu por uma porta e entrou por outra. E quem quiser, que conte outra. Agora, meninada, quem quer um pedaço de pé de moleque com suco de umbu? Adeus, adeus. Boa viagem. 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 Boa viagem.